pessoal, o tema da aula de hoje é ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, vocês já viram no começo do ano, já mostrei para vocês que a luz é uma onda eletromagnética, beleza? Então, todo tipo de luz é uma onda eletromagnética. Na aula de hoje, eu vou mostrar todas as outras ondas eletromagnéticas, todos os tipos de onda eletromagnética e como você faz para obter cada uma dessas ondas. Beleza? Então, vou mostrar todas as ondas eletromagnéticas, todos os grupos de ondas eletromagnéticas e como você faz para obter cada uma dessas ondas. Beleza? Qual é o artifício que você faz para conseguir essas ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, bora começar. Eletromagnéticas. E eu vou mostrar para vocês aqui a primeira parte, vai falar sobre as características das ondas eletromagnéticas, né? Então, ó, ondas eletromagnéticas são transversais e tridimensionais, beleza? Esféricas. Então, todas as ondas eletromagnéticas, a oscilação dela é perpendicular à direção de propagação. Beleza? Então, todas as ondas eletromagnéticas são transversais e tridimensionais. O que significa tridimensionais? Que ela se espalha em todas as direções. Você não consegue controlar para a luz se propagar, para a onda eletromagnética se propagar em uma única direção. Assim que você dá esse pulso para criar a onda eletromagnética, ela se espalha para todas as direções. Não tem uma direção única para onde ela vai se propagar. Beleza? Segunda característica das ondas eletromagnéticas. Todas elas possuem a mesma velocidade no vácuo. Então, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas vão ter a mesma velocidade, independente da característica dela. Elas vão ter sempre a mesma velocidade, tá? Aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente já viu isso aí, a gente considerava a velocidade da luz no vácuo, beleza? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Agora, a velocidade das ondas eletromagnéticas, elas, quando estão passando em uma certa substância, por exemplo, vidro, na água, no ar, no álcool, no óleo, no plástico, se as ondas eletromagnéticas estiverem passando por uma substância, aí a velocidade dessas ondas vão depender da substância. Então, dependendo da substância, essa velocidade vai ter um valor. Então, por exemplo, a luz verde, ela apresenta uma velocidade no ar e apresenta uma outra velocidade na água. Então, a mesma onda eletromagnética em duas substâncias diferentes vão apresentar velocidades diferentes. E essa velocidade, quando se propaga numa onda, também vai depender da frequência. Por exemplo, a luz vermelha, ela tem uma certa velocidade na água. A luz verde possui uma outra velocidade na água. Então, pelo fato de elas terem frequências diferentes, elas vão ter velocidades diferentes na mesma substância, beleza? O único momento onde todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade é no vácuo, beleza? Depois elas vão depender aí da substância onde elas estão trafegando e da frequência dessas ondas, beleza? Lembrando também, como que a gente faz para obter uma onda eletromagnética? Você precisa oscilar uma carga elétrica. Pode ser um elétron, você pegar um elétron e oscilar, você pegar um íon e fazer ele se movimentar. Se você fazer uma carga elétrica se movimentar, você cria uma onda eletromagnética. Você cria um pulso eletromagnético. Você pegou uma carga elétrica e movimentou ela, você cria um pulso eletromagnético. Beleza? Como está aqui, ó. É uma carga elétrica, você oscila essa carga elétrica, você cria aqui uma perturbação no campo elétrico, aqui em vermelho, então você vai ter uma perturbação no campo elétrico. Você oscilou a carga, ela vai criar uma perturbação no campo elétrico, aqui em vermelho, e uma perturbação no campo elétrico gera uma perturbação no campo magnético. As duas ocorrem ao mesmo tempo. Não tem como separar uma onda elétrica de uma onda magnética. Não tem como. As duas estão atreladas, as duas sempre caminham juntas. Por isso que o nome dessa onda é eletromagnética. Porque tem uma oscilação no campo elétrico e, ao mesmo tempo, uma oscilação no campo magnético. Por isso que ela é chamada de onda eletromagnética. Porque ela oscila os dois campos ao mesmo tempo. Não tem como você fazer uma separada da outra.
Então, essas são as características das ondas eletromagnéticas. E aqui estão as classificações dessas ondas eletromagnéticas. A classificação dessas ondas eletromagnéticas nós chamamos de espectro eletromagnético. O que é isso? Os caras foram estudando as ondas, os tipos de onda eletromagnética e foram fazendo um catálogo, foram catalogando essas ondas eletromagnéticas, foram colocando essas ondas, foram descobrindo essas ondas e foram colocando um catálogo. O nome desse catálogo, onde tem todas as ondas eletromagnéticas, é chamado de espectro eletromagnético. Beleza? Então, o espectro eletromagnético é um catálogo de onde estão todas as ondas eletromagnéticas. Beleza? Aí foram observados que algumas ondas tinham o mesmo comportamento e para serem feitas, elas eram feitas mais ou menos da mesma maneira. Então foram subdivididas essas ondas eletromagnéticas em grupos. Então as ondas eletromagnéticas foram divididas em grupos. Aí nós temos as ondas eletromagnéticas de rádio, que é um grupo de ondas. As ondas eletromagnéticas de televisão, que é outro grupo de ondas. As ondas eletromagnéticas de micro-ondas, que é um outro grupo de ondas. Ondas eletromagnéticas de infravermelho, que é um outro grupo de ondas. Ondas eletromagnéticas de luz visível, que é um outro grupo. Ondas eletromagnéticas de ultravioleta. Ondas eletromagnéticas de raio-x e ondas eletromagnéticas de raio gama. Então, essas aqui são as divisões dos grupos de onda, tá? Cada um desses grupos englobam uma grande quantidade de ondas aí. Elas são divididas assim pelo fato de como você obtém cada uma delas, como você faz para criar cada uma delas, elas foram divididas nesses grupos. Beleza? Uma outra característica aqui, ó, é que essas ondas eletromagnéticas, elas são classificadas aqui das ondas de rádio até os raios gama. E quando você caminha das ondas de rádio para os raios gama, você aumenta a frequência dessas ondas. Então, conforme você vai andando aqui nesse espectro eletromagnético, você vai aumentando a frequência. Só que, em contrapartida, você vai caminhando no mesmo sentido, você diminui o comprimento de onda. Então, se você vai das ondas de rádio para os raios gama, você aumenta a frequência, porém, você diminui o comprimento de onda. Beleza? Essa é a relação, então, entre frequência, comprimento de onda e o espectro eletromagnético. Conforme você anda para cá, você aumenta sua frequência. Conforme você anda para cá, você diminui o comprimento de onda. Beleza? Como que eu faço para obter cada um desses comprimentos de onda aqui, ou dessas ondas eletromagnéticas? Tá? Aqui nas ondas de rádio e TV, o UHF, VHF são as ondas de TV. Tá? Essas ondas de rádio e de TV, você obtém elas pegando um elétron e fazendo ele circular numa região. Você pegar um elétron e fazer ele circular, rotacionar, você gera uma onda de rádio ou de TV. Beleza? Conforme você aumenta a frequência de giro, você vai aumentando aqui a frequência, então, das suas ondas. Beleza? Então, é assim que é criado essas ondas de rádio e TV. Você pega um elétron e faz ele rotacionar em algum campo. Assim você cria as ondas de rádio e de TV. As micro-ondas, elas são criadas quando você pega uma molécula e faz ela rotacionar. Você pega uma molécula e rotaciona ela, ou você pega uma molécula e faz ela mudar de posição. Tá? Você pega uma molécula que está aqui, muda ela para cá, ou você pega essa molécula e rotaciona ela. Você fazer esse movimento com a molécula, você cria essas ondas de micro-ondas. Como eu falei, para você criar as ondas eletromagnéticas, você precisa movimentar cargas elétricas. Então aqui você movimenta um elétron, e aqui você faz com que moléculas rotacionem. E moléculas são feitas de carga elétrica, feitas de átomos. Átomos têm carga elétrica. Então, quando você rotaciona essas moléculas, você muda a posição dessas moléculas, você está movimentando uma carga elétrica. Beleza? As ondas de infravermelho, elas são criadas quando as ligações entre as moléculas, elas sofrem torções ou vibrações, como por exemplo, aqui você tem um exemplo de uma molécula de H2O. Então, aqui você tem duas moléculas de hidrogênio e aqui uma molécula de oxigênio. Beleza? Então, é mais ou menos isso.
molécula de oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio. Se você fizer essas moléculas vibrarem dessa maneira, você gera uma onda infravermelha. Se você fizer essas moléculas vibrarem dessa maneira, você cria outro tipo de ondas eletromagnéticas. E se você fizer elas fazerem esse movimento assim, você cria um outro tipo de onda eletromagnética. E todas essas são infravermelhos. Então, se você fizer as ligações se moverem, essas ligações moleculares se mexerem, você gera ondas infravermelhas. Beleza? E essas ondas infravermelhas, elas estão relacionadas com o calor, com temperatura. Beleza? Eu não sei se vocês já viram isso, mas o que é temperatura? O que mede a temperatura? A temperatura mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Então, se você tem umas partículas mais agitadas, você tem uma temperatura maior. Se você tem partículas menos agitadas, você tem uma temperatura menor. Então, todos os corpos são feitos de moléculas. Então, se você tem moléculas se agitando, você tem calor, você tem emissão de calor, você tem a temperatura aumentando. Você aumenta essa vibração, aumenta a temperatura. Se diminui essa vibração, você diminui a temperatura. E essa vibração, ela é responsável pelas ondas infravermelho, e essas ondas infravermelho transmitem calor. Então, se tiver moléculas se movimentando, você tem emissão de radiação infravermelha, ou seja, você transmite calor. Beleza? Onde tiver uma molécula se agitando, você tem ondas infravermelhas, você tem a emissão de calor. Beleza? Aí você chega, aqui no infravermelho, você tem o infravermelho distante e o infravermelho próximo. O distante é porque ele está longe do visível e o próximo é porque ele está perto do visível. Beleza? A luz visível, as ondas eletromagnéticas do visível, como elas são criadas? Elas são criadas já de maneira atômica. Beleza? A luz visível ela é criada de maneira atômica. Então aqui você tem um átomo e pelo modelo de Bohr vocês sabem que tem o átomo e em volta desse átomo você tem elétrons orbitando nas eletrosferas. Você tem vários elétrons, tem o núcleo e aqui você tem os elétrons orbitando em torno desse núcleo. Beleza? Se você pegar um elétron que está orbitando nessa camada e fizer com que ele salte para uma camada aqui de dentro, uma próxima camada aqui de dentro, ele emite uma radiação eletromagnética. Esse movimento dele emite uma radiação eletromagnética que vai ser da ordem aqui da luz visível. Beleza? Então ali, ó, você pega esse elétron, salta para a camadinha de baixo, ele emite um vermelho. Se ele tivesse saltado um pouco mais distante, ele emitiria aqui o amarelo. Se ele saltar um pouco mais distante, ele vai ter o verde. Se ele saltar ainda mais distante, se esse salto for ficando cada vez maior, você vai indo da luz vermelha para a luz violeta. Então, você salta aqui, vermelho. Se você saltar assim, é o verde. Se você saltar assim, é o violeta. Se você saltar mais distante ainda que o necessário para chegar no violeta, aí você entra no ultravioleta. Você saltou mais que o necessário para o violeta, então você foi para o ultra. Ultra significa superior. Então, se você fez um salto maior do que o necessário para ter a luz, para ter o violeta, você saltou e emitiu um ultravioleta, tá? Então você tem a luz visível, você vai saltando para os níveis, você vai mudando a cor: vermelho, amarelo, verde, azul, violeta. Saltou a mais que isso, ultravioleta. Aí dentro do ultravioleta você tem vários saltos possíveis no ultravioleta. Você tem o ultravioleta próximo, que ele fica próximo do visível, e o ultravioleta distante, que ele está afastado do visível. Beleza? Aí você continua saltando, você vai saltando aqui cada vez mais profundo. Se você fizer um salto enorme, um salto quase aproximando do núcleo, como no caso desse desenho aqui, se você fizer um salto ainda maior que o do ultravioleta, você começa a emitir radiação de raio-x. Então, luz visível, luz visível, luz visível, ultravioleta, ultravioleta, raio-x. Então, o que vai mudar da luz visível, o que muda para você obter luz visível e raio-x é apenas o tamanho do salto que esse elétron vai fazer para as camadas da eletrosfera. Quanto mais próximos esse salto, seria o visível. Se o salto for uma condição média, aí você tem ultravioleta. Se esse salto for uma condição profunda, aí você tem os raios-x.
beleza? Todos esses três aqui, eles são feitos por salto de elétrons na eletrosfera, beleza? Já a radiação gama, os raios gama, ele é emitido quando o núcleo de um átomo ele sofre uma fissão, ele desintegra. Você parte, você quebra, você destrói esse núcleo. Quando você destruir o núcleo de um átomo, ele libera essa radiação chamada de radiação gama, os raios gama. Então, cada um desses aí vai ter uma forma, cada onda eletromagnética tem uma forma de você obter ela. Beleza? Além dessa radiação, dessas ondas eletromagnéticas serem divididas em frequências e comprimento de onda, elas também são divididas na forma que você obtém ela. As formas de se obter essas ondas eletromagnéticas fizeram com que elas fossem subdivididas. Beleza? E cada uma dessas ondas eletromagnéticas tem uma finalidade aplicada na vida do cotidiano, na vida do ser humano. Por exemplo, as ondas de TV e de rádio, o próprio nome já diz, elas são utilizadas para fazer funcionar o rádio e a TV. Micro-ondas são utilizadas em equipamentos de radar e no forno de micro-ondas. O próprio forno de micro-ondas é uma invenção através das ondas eletromagnéticas. Pelo infravermelho, você tem controle remoto, que utiliza infravermelho, e aquecedores elétricos, que são a base de radiação infravermelho. Você esquenta ali a barra, ela emite infravermelho e acaba aquecendo. Luz visível, não precisa nem falar, lâmpada, vela, tocha, fogueira, sei lá. Ultravioleta. Ultravioleta é utilizado naquelas câmaras de bronzeamento artificial. Então, essas radiações ultravioletas são utilizadas nesses bronzeamentos artificiais e em alguns outros equipamentos de alta tecnologia. Raio-X. Bom, raio-X ele é utilizado nas radiografias. Você quebra um osso lá, você vai tirar uma radiografia para ver se o osso está quebrado ou não, onde quebrou, onde não. E a radiação aqui de raios gama, essas radiações aqui nucleares, elas são utilizadas em alguns casos para tratamento de câncer. Tá? Eles emitem essa radiação na tentativa de fazer com que as células cancerígenas sejam destruídas. Então, eles têm essas finalidades aí, beleza? Sem falar que são também utilizadas em reatores nucleares. Então, todas essas radiações têm uma finalidade, teve um propósito usado pelo ser humano. Beleza? As radiações que a gente deve ter mais cuidado são as radiações aqui, ultravioleta, raio-x e raio gama, que nós dizemos ionizantes. Por que dizemos que elas são ionizantes? Porque elas são capazes de arrancar elétron de um átomo. Elas são capazes também, algumas aqui, são até capazes de destruir o núcleo de um átomo, o núcleo de uma célula. Então, essas radiações aqui, elas são capazes de destruir uma célula, o DNA de uma célula. Então, você tem as ligações de DNA, essas radiações são capazes de chegar ali naquelas ligações de DNA e quebrar ela. Quebrar aquela informação que aquela célula está guardando. O que isso pode acarretar? Você pode quebrar essas ligações e elas se regenerar de maneira saudável e continuar. Você quebra elas se regeneram e nada acontece. Só que é possível que quando você quebre essa ligação e ela for se regenerar, ela se regenera toda torta, toda estragada. E quando ela se regenera de maneira estragada, ela vai dar origem às células também que estão estragadas. Elas vão se multiplicar de maneira estragada. E elas não vão fazer o que elas tinham que fazer naquele lugar. Elas vão fazer outra coisa, vão se reproduzir de maneira desordenada, porque não sabem exatamente o que estão fazendo ali. Elas vão acabar populando um lugar onde ela não devia estar. Essa multiplicação dessas células aí com informação errada aí é o que nós chamamos de câncer. Essa multiplicação incessante aí de células que não deveriam estar ali é chamada de câncer. Beleza? Então, essas radiações ionizantes, elas são preocupantes por quê? Porque elas podem ocasionar o câncer. Por isso que pessoas que trabalham tirando radiografia, elas têm um período de trabalho reduzido, porque elas estão submetidas a essas radiações e então ela recebe mais que o normal. Então, isso aí pode ocasionar um câncer nessas pessoas. Ao longo, o uso incessante pode levar a ocasionar um
provavelmente câncer nessas pessoas. Por isso que elas trabalham em período reduzido e se aposentam mais cedo também. Beleza? Só que essa radiação, tanto de raio-x, ultravioleta e raios gama, elas são emitidas pelo Sol. Então, o Sol emite todo esse espectro eletromagnético, o Sol consegue emitir no nosso planeta. Então, toda essa radiação chega no nosso planeta. A maior parte dessas aqui, elas são refletidas ou absorvidas pela nossa atmosfera. Então, a nossa atmosfera funciona como um filtro para essas radiações. Só que mesmo ela funcionando como um filtro, ainda chega, uma parte dessa radiação ainda chega até a gente. De alguma forma. Beleza? E o núcleo do nosso planeta também emite essas radiações. Então, essa radiação também vem para a Terra. Então, é normal, no nosso dia a dia, nós sermos atingidos por essas radiações aqui. Só que em baixa quantidade, em pouca quantidade. Então, a chance da gente desenvolver o câncer recebendo pouca quantidade disso é menor, tá? Não que você não vá criar câncer. Por exemplo, você pode ter alimentação mais saudável, você pode não usar nada prejudicial à saúde, pode usar protetor solar o tempo inteiro e você desenvolver um câncer. Por quê? Porque é uma questão de sorte. Porque é questão, por exemplo, está sempre sendo destruída uma célula no seu corpo e elas estão se regenerando o tempo inteiro. Basta que uma dê errado para criar um câncer em você. Então isso aqui, essa condição também, é lógico que se tiver uma alimentação saudável, está sempre bem cuidado e tudo mais, essa chance da sua célula estar debilitada para se formar, para se regenerar de maneira errada, diminui. Então, tipo assim, você ter uma alimentação saudável e tudo mais, diminui o risco de você ter câncer, mas não impede de você ter um. Beleza? A contrapartida também, por exemplo, tabagismo, fumar, beber e tal, isso pode ocasionar câncer? Não é que pode ocasionar um câncer. Isso vai te deixar mais debilitado e mais suscetível a desenvolver um câncer. Não é que ele vá te dar, mas ele te dá mais chances, aumente a probabilidade de você desenvolver um. Beleza? Então, na verdade, câncer é uma questão de sorte e de azar, né? Você pode passar a sua vida inteira e não desenvolver, e uma pessoa aí ter 13, 14 anos e desenvolver um tipo de câncer. Tá? Então é uma questão de probabilidade, mesmo, de estatística você desenvolver um câncer. Beleza? Então essas radiações aqui são as mais preocupantes, e a gente tem que tomar mais controle. Dentro aqui a gente sempre mostra, dentro do espectro eletromagnético nós temos o visível, que são o que é sensível aos nossos olhos. Então, o espectro eletromagnético que a gente chama de luz visível são as ondas eletromagnéticas que conseguimos captar com os nossos olhos. Então, se a gente consegue captar com nossos olhos, nós chamamos de visível. E dentro do espectro visível, nós temos todo esse emaranhado de grupo de ondas aqui com frequências e comprimentos de onda. Por exemplo, o vermelho ele tem um comprimento de onda que varia de 625 a 740 nanômetros. E a frequência que varia de 480 a 405 terahertz. Tera é da ordem de trilhões de hertz. Já o violeta, que é a onda que é o final do espectro visível, ele tem um comprimento de onda de aproximadamente 380 a 440 nanômetros e a frequência de 790 a 680. Então, aqui dentro do violeta, nós temos vários tons de violeta, vários comprimentos de onda para cada violeta diferente. A cada comprimento de onda vai te dar um violeta diferente. Assim como vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul. Cada um deles vai desenvolver aí, vai ter um comprimento de onda específico. Beleza? E quando eu digo específico, pessoal, é exatamente isso. Aqui, esse espectro não é feito por um borrão de cores, são linhas. Imaginem aqui, que isso aqui é feito por várias linhas. Aqui temos uma linha, que é do 740. Do lado tem a linha do 739. Do outro lado tem a linha do 780. E assim vai formando. Então, isso aqui são várias linhas. É comum falar que o espectro é formado por linhas. São linhas espectrais que nós chamamos isso. Porque cada linha corresponde ao... Então, é como se tivesse um tecido e você fosse montando com vários fios ali. Isso seria o espectro eletromagnético. Cada fiozinho seria uma onda eletromagnética. Então, como cada fiozinho corresponde a uma onda eletromagnética, nós dizemos que a radiação eletromagnética ela é quantizada. O que significa quantizada?
Significa que tem um valor específico para cada energia. Então, você tem uma linha, a outra linha. E você tem um vão entre essas linhas. Por mais que seja pequeno, você tem um vão entre essas linhas. Então, ou você tem essa linha, ou você tem essa. O intermédio, a metade entre elas, você não vai ter. Isso quer dizer quantizada. Ou você tem, ou você não tem. Você não tem uma mistura das duas. Você não tem mais ou menos uma. Isso quer dizer quantizada. E na física, as radiações eletromagnéticas são formadas por pacotes de onda. O que significa ser pacote de onda? Elas são partículas e onda ao mesmo tempo. Tá? É como se fosse, por exemplo, aqui como está no desenho, é como se fosse uma cápsula e dentro dessa cápsula tem uma onda. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são conhecidas como partículas de onda. Ou seja, uma cápsula com uma onda dentro. E essas cápsulas com uma onda dentro nós chamamos de quanta, ou do singular quantum. Ou também chamamos de fóton. Então, cada pacotinho de energia, cada cápsula de energia nós chamamos de fóton. Então, por isso que é comum a gente falar que a luz emite fótons. Tá? Então, ela emite pacotes de onda. Então, você tem um pacotinho e dentro desse pacotinho você tem uma onda. Essa onda vai ter um comprimento de onda e uma frequência. Então, cada comprimento de onda, cada frequência, cada onda eletromagnética é formado por um pacotinho com uma onda ali dentro. Certo? Então, isso quer dizer quantizar a energia. Cada um desses pacotinhos tem a sua energia característica. Você tem essa energia ou você não tem. Você tem essa energia ou você não tem. Isso que significa quantizar. Ou você tem aquilo ou você não tem. Você não tem como ter metade disso, entendeu? Não tem como você ter metade desse pacotinho. Ou você tem esse pacotinho ou você não tem. Isso quer dizer quantizar a energia. E como que a gente calcula essa energia? A gente calcula por essa relação aqui, ó. A energia, ela é igual a uma constante vezes a frequência. Então, a energia, ela é diretamente proporcional à frequência. Então, quanto maior for a frequência do fóton, ou quanto maior for a frequência da onda eletromagnética, maior é a energia atribuída a ela. Aqui nós temos, então, a energia do fóton, dada em joules. Essa constante é chamada de constante de Planck, e ela vale 6, aproximadamente, tá? 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. Esse número vocês não precisam decorar. Sempre que o exercício precisar, ele vai ter que te informar, porque como ele é aproximado, o exercício tem que te informar. E a frequência tem que estar sempre em hertz. Beleza? Então, essa aqui é a relação de energia e frequência. Então, quanto maior for a frequência, maior a energia. Por isso que você tem que estar sempre tomando cuidado com aquelas frequências de raio gama, de raio-x e ultravioleta, porque são as mais energéticas. Como elas são mais energéticas, o estrago que elas podem fazer é maior quando colidir com alguma célula ou com algum átomo. Então, o estrago que ela pode provocar é maior, porque ela tem muita energia. Certo? Então, por isso que essas são as mais preocupantes. O raio-x, por exemplo, pessoal, ele tem a capacidade de passar tecido. Então, ele pode passar, por exemplo, a sua carne, a sua pele, sangue, cartilagem. Ele pode, o seu raio-x ele consegue atravessar isso. Só que ele não consegue atravessar coisas tão densas como, por exemplo, o osso. Então, o raio-x ele não consegue passar pelo seu osso, mas consegue passar pela sua carne. Então, quando você vai tirar uma radiografia, o cara coloca um filme atrás de você, bota um canhão de raio-x na sua frente e dá um disparo. Tum. O que vai acontecer? Onde tiver tecido, carne, o raio-x vai bater aqui na chapa e vai queimar, vai deixar ela branca. Onde tiver osso, o raio-x não chega, ele para no seu corpo. Então, quando você for ver um raio-x, a parte branca é sua carne. E a parte escura é onde está o seu osso. Que o raio-x não conseguiu passar por ele. Já os raios gama, eles conseguem atravessar o seu osso. Ele consegue atingir lá dentro do seu osso. Então, por isso que ele é mais prejudicial. Ele pode ir lá ocasionar um problema na sua medula óssea, por exemplo. Causar um câncer de maneira mais efetiva que o raio-x. Mas, por exemplo, o cara pode trabalhar a vida inteira dele lá tirando raio-x do povo e nunca desenvolver um câncer. Você pode ir lá tirar um raio-x da sua mão e desenvolver um tipo de câncer. Então,
esses objetos, esse tipo de análise tem que ser feita, a utilização dessas radiações tem que ser feita com muito cuidado, muito estudo. Beleza? Tá legal, meu povo? Então, é isso aí que eu tinha de teoria para passar hoje.